nessa terceira temporada do Ribalta, o Ribalta Convida, a gente recebe aqui. Como é que eu vou apresentar o meu companheiro aqui? Você vira uma figura assim louca, que pode fazer absolutamente tudo no palco, que é um talento excepcional, assim, uma performance, que é uma palavra da moda, muito singular, e que eu conheço há muito tempo. Praticamente peguei no colo, troquei a fralda dele. É o Danilo Grangeia. Que bom que você está aqui. Obrigado, obrigado. E antes de passar para ele, eu queria dizer que a gente está sempre no YouTube, no Spotify, e que. E vou agora pedir para o Danilo falar dele mesmo, falar um pouquinho dele. Fala de você um pouquinho, Dani. Caramba, que difícil, né? Mas sim. Não, primeiro tá gravado, né? Tá Essa gravado. apresentação dele sobre a minha pessoa já me deixa bem feliz. Assim, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui, Tolentino, Marcos, Claudinho, Sérgio. É um prazer mesmo estar aqui. Me apresentar. Eu sou filho da dona Leila, do senhor Vitor, sou de uma família de classe média, de um bairro periférico da Zona Norte de São Paulo, e tive uma infância, acho que como a maioria ou deveria ter, enfim, muito feliz, muito harmônica. Tive, né, junto com os meus irmãos, tive uma relação com a arte muito interessante, muito produtiva, muito presente. E foi um pouco nesse lugar que talvez tenha despertado o meu interesse e a minha vontade de me enfiar nesse universo, desde muito cedo, desde muito cedo. Eu não sei muito bem como uma coisa levou a outra, nunca planejei nada, eu um pouco fui sempre, eh eh, levado de uma maneira bastante intuitiva e bastante, eh, com muito desejo sobre as coisas que envolviam arte. E aí, um pouco tempo passou e eu hoje sei que eu sou o que eu sempre quis ser. Isso para mim, eh, me traz uma satisfação e uma integridade hoje do que, né, de não ter dúvida nesse percurso todo. Eu acho que é isso. Danilo, nesse mês que a gente está gravando o podcast, você está em cartaz com Wagner Moura, nosso ator, que ganhou o Globo de Ouro, na peça Um Julgamento Depois do Inimigo do Povo, Hum. direção da Cristiane Jataí. Como essa peça ficou em Salvador, pelo menos até o momento não veio para São Paulo e para o Rio e tal, queria que você contasse para a gente um pouco dessa produção. Como é que é essa montagem? Qual é a visão que vocês estão dando para esse texto? Uhum. E como é que foi realmente trabalhar com essa equipe? Legal. A gente fez Salvador e Rio Ah, já foi já, para o Rio, já? temporadas muito curtas. Ainda não tem planos para São Paulo por conta da agenda do Wagner, enfim, todo mundo já sabe. Mas eu não tô a gente não está em cartaz com essa peça agora. Vocês vão viajar com A ela, né? gente vai viajar em Está em junho. cartaz com palhaços A gente está em agora. cartaz com os Não, palhaços não, em hoje. cartaz que eu digo assim, é Ah, uma tá. produção no Uma qual está produção. envolvida, né? Sim, estou envolvido e a gente quer mais continuar fazendo. Tem o projeto, ele surge como um desejo mesmo da Cris Jataí e do Wagner trabalharem juntos. Eles se conheceram em Los Angeles, o Wagner assistindo a peça da Cris, e eles se juntaram ali na vontade de fazer alguma coisa. O Wagner sempre teve o desejo de trabalhar um inimigo do povo, de alguma forma. Eu acho que a adaptação seria para que o Wagner fizesse um solo para esse trabalho. E aí entrou o Lucas Paraíso, junto com a Cris Jataí e o Wagner, para elaborar um texto, acho que onde a Cris achou que precisaria uma figura que criasse uma contradição sobre o discurso do Thomas Stockman, que é o personagem que o Wagner encabeça. E aí eles fizeram um texto, passaram acho que um processo de 1 ano e meio, fazendo, refazendo, trabalhando, ensaiando, né, como no texto. Esse formato que a gente tem hoje, que é
o julgamento depois do Inimigo do Povo, que é um tribunal ficcional 4 anos depois de onde termina o Inimigo do Povo, que é onde Thomas Stockman se coloca como réu. Ele pede para que ele seja réu num júri formado pelo público para entender hoje se ele é ou não o inimigo do povo. E isso tem dado muita discussão, porque a gente acha e pensa e sabe que vai depender muito também de onde a gente vai apresentar, onde serão as nossas apresentações. Isso a gente tem um pouco consciência. Que é diferente, por exemplo, fazer em Salvador com o Wagner, né, diferente no Rio, e principalmente diferente da Europa. A gente acho não. A gente tem algumas apresentações na Europa o ano que vem. O ano que vem não, esse ano, Eu tô completamente perdido. Lisboa, né? Avignon. Lisboa, Avignon, Barcelona, Atenas, Edimburgo. Vai fazer um giro legal por 2 meses. E a gente sabe que o júri que é formado nesses lugares alguns lugares podem salientar uma posição, uma visão de mundo muito diferente do que a gente está vivendo aqui. E isso para a gente está sendo muito legal, né? O que poderia ser uma unanimidade em declarar o personagem Thomas como Herói. tem saltado aí uns 2, 3 votos a favor do Peter Stockman. Né? O Eduardo, que é uma enciclopédia, podia situar um pouquinho o que é o inimigo do povo para as pessoas entenderem qual que é o papel Por do favor, Stockman, né? vai no Ibsen. O Inimigo do Povo é uma peça do Ibsen, posterior a Casa de Bonecas e Espectros, né? Em que ele coloca um personagem que é um médico de uma cidade balneária, cujas águas estão contaminadas, e ele quer denunciar isso, e o irmão dele, que é o prefeito, né? Prefeito diz que vai destruir a vida da cidade. Então, esse que acaba com o turismo da cidade. Acaba com o turismo da cidade. E acaba também, quer dizer, a gente teve essa discussão aqui no Brasil, né? Vamos fechar durante a pandemia, as pessoas vão ficar dentro de casa, e como a economia vai funcionar? As pessoas vão morrer de fome porque não tem que trabalhar. Mas os alemães fazem uma coisa muito interessante, né? O Schaubin tem uma montagem em que acaba o Dr. Stockman recebendo um dinheiro do sogro dele para poder segurar. Porque o sogro tem uma das fábricas, né? Exatamente. Então, eu acho que a discussão é de uma pertinência brutal, e eu acho que vale a pena. Estou curioso para ver, porque não dá para dizer. Essas grandes peças, elas não têm um ponto de vista. Elas têm muitos pontos de vista, né? O Inimigo do Povo, por exemplo, é uma peça que na Rússia, montagem do Stanislavski, as pessoas deliravam. No entanto, quando entrou o regime soviético, é a defesa do individualismo burguês. Então, a peça foi condenada. Então, a grande dramaturgia, ela vai oscilando é isso que você está dizendo, né? De país para país, de onde você apresenta, o que você está lendo naquele momento, né? Não dá para dizer que é uma coisa única só, né? Sim. E o julgamento é feito pelo público? Pelo público, porque na peça... que se candidata a fazer parte do júri. Tá. Então, antes de entrar, enfim, tem um espaço onde você, público, pode se candidatar a ser júri. E aí tem um sorteio na hora. E aí são 11, né? 11 jurados. Que é a maioria simples. Salvo engano, no original, a última cena, a casa dele é apedrejada, né? Exatamente. Tem um julgamento no quarto ato. Tem uma assembleia. E no quinto ato, a casa dele é apedrejada. Pois é. Eu acho que... Ele termina aquela frase: o único homem livre é o homem que está só. Danilo, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é a montagem, o que a gente vai ver quando essa peça chegar aqui ou nos outros lugares e tal. Tem recursos visuais? Tem recursos visuais. Assim, a geografia, ela aparenta simples, né? Parece muito simples, né? Elas são 2 mesas dispostas, onde Thomas Stockman está ali situado, e o outro lado, Peter Stockman, no centro, um lugar onde rola o discurso da acusação quanto o de defesa, e o júri no final.
e uma tela em cima com projeções, mas com função, né? Não é uma projeção aleatória, até porque a Cris, ela trabalha, né, como linguagem, ela trabalha né, um pouco nessa fronteira entre o audiovisual e a cena, né, que está acontecendo. Isso ela já fez no Moscou, enfim, no Ítaca, No ela Ítaca, tem sim. investigado esse lugar, né, no teatro. E basicamente isso. Basicamente isso. Mas voltando a uma coisinha que eu achei interessante até do que o Tolentino disse, quando a Cris me chamou para fazer O Inimigo do Povo, né, trabalhar com esse texto, coincidentemente, a gente nem tinha começado o ensaio ainda, eu fui assistir o Tubarão, do Spielberg. E o Tubarão é o inimigo do povo. É um inimigo do povo. Sim, porque Eu falei, também eu é... tava lendo O Inimigo do Povo, fui assistir, falei, olha o Spielberg. Só que a diferença é que o Spielberg, foi o que a Cris falou depois, ele pega o Inimigo do Povo até um determinado ponto. Depois vira Herman Melville, vira Moby Dick, né, quando eles vão pro mar e tudo mais. Uhum. Mas essa intersecção dessas referências é muito sensacional ver. E tanto que o Tubarão tá, inclusive, como um exemplo de um discurso do Thomas Stockman dentro desse texto que o Lucas Paraíso, a Cris e o Wagner criaram. É muito massa. Que legal, que legal. Danilo, falando para quem está querendo te conhecer, você disse que você sempre tinha certeza de querer fazer isso, mas volta mais atrás. O que é que você queria ser quando você crescesse? Eu falei que eu nunca tive dúvidas em relação à arte, mas eu não gostava de teatro quando criança. Achava um saco, um porre, mesmo. Iam pra escola apresentar umas cenas de Shakespeare. Eu falei, por que esse povo tá falando assim, gente? Coisa insuportável, não entendia nada. Não que ainda entenda. Não que ainda seja capaz de entender. Mas meu pai é um comerciante e músico amador. Minha mãe era dona de casa e também pintava. Artista plástica. E eu sempre fui na onda da minha mãe. E achava realmente que eu tinha talento. Né? Comparando com os desenhos dos amiguinhos na escola, eu falei, nossa, eu realmente estou indo muito bem. E aí se senti encorajado a continuar, falando, nossa, cada catástrofe que estão fazendo aí, eu tô fazendo coisas incríveis. Só que, muito louco isso, eu comecei já jovem, 15, 16 anos, eu fui para uma escola, me colocaram numa escola mesmo, né, ali perto de casa, que era uma escola de pintura e de desenho. E eu fui curtindo, sabendo que era o que eu queria fazer. Até encontrar uma menina que fez... tá rolando uma oficina de teatro. Eu, tipo, teatro, caramba, que saco. Vamos lá, ver tal, não sei. Saco, teatro. Vamos lá, cara, já... Imagina, com 15 anos já de saco cheio. Meu Deus. E aí, ela me levou. Falei, vamos, tá, uma aula, tal. Eu fiquei louco. O que era essa aula? Você lembra? Eram jogos teatrais. Viola Spolin, sabe? Jogos teatrais. E eu fiquei louco. Aí tudo começou um pouco a fazer outro sentido pra mim. Outro sentido. Né? Eu acho que hoje eu... Tô brincando. Mas eu faço teatro pra não ter que ver teatro. Não é isso. Não é bem isso. Comungo da mesma opinião. Não, eu vejo, gosto Tô de teatro, brincando. mas essa relação do fazer, pra mim, mudou tudo. Da relação que eu tinha como criança assistindo e fazendo. Aí eu falei, pô, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Eu gosto de estar aqui, gosto de ensaiar, gosto de estar no jogo, gosto depois da relação com o público, é onde eu acho que eu me comunico melhor, mais do que falando sobre... Bom, com essa voz é impossível, né, não ser ator. Poxa Você poderia ter sido vida. locutor, mas você tinha que Podia, trabalhar né? com a voz. Eu cheguei a fazer uns lances, mas eu não Dani. tinha muito talento pra isso. Não, mas você tem voz de ator. Obrigado, Né? Natural, Tolentino, é natural, obrigado. né? Você pode ter trabalhado, mas o material natural tá aí, né? A gente vê. O Dani. Obrigado. Você bota Eu a voz gosto. no lugar certo, na caixa de ressonância certa. Como é o nome daquela peça que a gente fez? É só pra gente A primeira, lembrar. a segunda... Não, a segunda. A segunda é o La Chunga. La Chunga. Porra, La estamos Chunga. assim. La Chunga, do Mário Vargas Llosa. Foi. A gente fez uma peça que era o La Chunga, do Mário Vargas Llosa, e que foi, acho que curiosamente, não sei eles, né? Mas o prêmio mais legal que eu ganhei na vida, porque era um prêmio chamado Leão de Ouro, da cultura inglesa,
e que dava para a gente, para cada acompanhante, uma semana em Londres, né? Com direito ao Vendo acompanhante. teatro, com direito ao acompanhante e com tudo pago lá pelos caras, com os encontros, com uma agenda de espetáculos. Exato. Mas por que eu estou falando disso? Não é para ficar dizendo que a gente... Mas aí você ficou em Londres, né? Fiquei. Você ficou em uma época... O que eu ia te perguntar é o seguinte, o La Chunga, o personagem que chama Chunga, é uma mulher que é dona de um puteiro. Não De é beira de exatamente estrada. um puteiro, mas é, enfim, um boteco É de um beira bar de de beira de estrada estrada. onde Uhum. se juntam os... Como é que chamavam eles? Inconquistáveis. Os inconquistáveis. Ou seja, um bando de vagabundo que não tem o que fazer, Fica fica jogando lá, sinuca, fica lá dado, fazendo rolando nada, dadinho. bebendo. Bom, e aí aparece uma figura muito especial, que é uma mulher linda e tal, que é a Mexinha. E La Chunga se apaixona pela Mexinha. O que eu quero contar disso é que quem fazia La Chunga era o Danilo. Fazia a dona do puteiro. Por que eu estou falando tudo isso? Como é que seria montar hoje La Chunga? A gente seria cancelado. Totalmente. Não tenho dúvida disso. Mas acho que sim e não. Sim, não, né? Sim e não. Mas você Não. fez a Clitemnestra também com o Marco, né? Oi? Fez Você foi Clitemnestra com o Marco também. Sim. Quer dizer, é quase A que um Clitemnestra Monogatari, junto. que é o termo que se usa para os... É bom para entender como o Marco me vê. Mas Saca? é interessante pensar colocando essa nessas discussão, o coisas. Marco levantou isso, eu acho bom. A origem do teatro é o travestimento. Uhum. Quando a gente começa a perder essa ideia do travestimento, o teatro começa a perder sentido, né? Sim. Porque você pode ser velho, criança, mulher, adulto. Exato. Vai esvaziando. Em algum Não. lugar esvazia. Mas é engraçado pensar, né? Porque eu acho que existem questões que devem ser observadas e levadas a sério e serem, Sim, claro, né, claro, para não serem tem dúvida. conversadas Uhum. sobre todas essas pautas que a gente está vendo hoje. Mas também tentar escapar de que tipo de discussão e batalha a gente quer entrar, né? Tentar evitar um pouco no lugar que... Da onde vem essa discussão, né? Para que você não siga simplesmente uma cartilha sobre Yeah. pautas em geral e tenta Uhum. rebater aquilo. Eu acho que criaria uma discussão hoje, mas eu acho que a gente estaria amparado no teatro, Uhum. né? Na história do teatro e como... Óbvio que tem exceções, tem, mas eu acho que a gente estaria amparado nesse lugar, né? O teatro é feito E eu estou mesmo, como puxando material. isso também porque aquilo foi a formatura de vocês na EAD, né? E Foi. a gente ficou 2 anos em cartaz, 3 anos, sei lá. Eu sei que eles trocavam os atores, eu nem sabia. A cada Trocar temporada. ator e tal, porque... Só É o ficava último a 3. saber. É, O diretor é o último último a- a saber. Eu não estava aqui, sei lá. Bom, mas o que eu estava querendo dizer é que você fica esse período em Londres e depois você vive um tempo também na Alemanha e você volta para cá. Ou seja, eu acho que você tem uma visão muito... E por isso dá para se espalhar pela Chunga, pela Clitemnestra, enfim, pelos palhaços, por uma porrada de personagens assim absolutamente... Por isso eu acho Sim. que você tem uma maluquice em cena que é rara de ver. Eu acho realmente, sem nenhum favor, que o Danilo é um dos grandes atores dessa geração, né? Porra, Marcão. Eu e a torcida do Corinthians achamos isso. Não, e Porque de eu acho que saber- você tem isso. Cada coisa que você faz está impregnada da sua personalidade, mas está impregnada também de uma necessidade de correr risco, com muito bom humor, né? Uhum. Sem nenhuma visão culturalista, que é essa visão que você fala do teatro quando você ia no teatro e os caras estão Pra quê? É essa sempre porra? um lugar absolutamente maluco, né? O espetáculo que você fazia com a Bruna, por exemplo, que era, acho que o último espetáculo que eu Cardênio? fiz. Não, o Cardênio não. Você fez o Cardênio, mas o último, Ah, não, o Êxodos. o Êxodos, Uhum. né? Que era ele fazia 2 irmãos, ele fazia os 2 irmãos. Então, ele Tinha que saía economizar em elenco. ele saía de trás de um balcão, uma mão, e era ele chamava a outra mão. Enfim, eu acho que essa coisa de você também ter vivido fora te dá uma visão muito geral das coisas, muito ampla, muito... e que, de repente, dá para contemplar até essa visão do teatro como uma coisa muito especial, onde não cabe exatamente o discurso, mas cabe muito mais... Uhum. Essa palavra é chata, mas a performance, Uhum. né? Que eu acho que isso é o diferencial. E por isso eu estou falando Uhum. tanto, porque é o diferencial, é um dos diferenciais
dessa geração de atores que o Danilo acho que representa tão bem. Mas esse período, Danilo, tanto em Londres quanto na Alemanha, são períodos em que você fez um mergulho no teatro, você estudou, ou via como público? Qual foi a sua relação com o teatro nesses dois países? Muito diferentes, assim, né? Tanto uma quanto a outra. Mas só voltando uma coisinha que o Marco disse, eu acho que você é muito responsável por isso, né? Se em algum lugar você me qualifica assim como ator, você é muito responsável por isso, né? Obrigado. Mesmo. E eu sou muito grato por isso, assim, mesmo. Gosto de trabalhar com o Marco demais, para não virar uma Vamos falar sobre a gente. Discutir a relação. Exatamente. Né, mas digo que você realmente é muito responsável, eu te amo, você sabe disso. Eu também te amo. O Lachunga, quando ganhou esse prêmio do Cultura Inglesa para ir para Londres com tudo isso, aliás, parênteses, só durou uma edição. Porque teve uma era edição um do prêmio prêmio. caro, né? Era muita despesa. Era um prêmio caro, Caríssimo, só durou uma edição. Sou grato por isso também. Ainda bem que nós estávamos lá A gente tava na hora certa. Né? E a gente chegou com toda essa programação em Londres e a gente não tinha era estágio da EAD. O Marco pegou nosso estágio. A gente não tinha perspectiva, talvez uma apresentação Hermelino Matarazzo. Tal. Eu cheguei lá e falei, por que eu vou voltar? Deixa eu... Não, pra que... Queria viver outras coisas. Era a primeira vez que eu estava saindo do Brasil, queria ver coisas. Não tanto no sentido de fazer e mergulhar num lugar que pudesse me fortalecer tecnicamente como ator, tal, não sei o que. Eu queria viver ver o mundo, né? Trabalhei em pub esses tempos todos ali e queria curtir, mas via teatro. Porque eu gosto de ver teatro, né? Contradizendo o que eu estava falando antes, para tentar salvar a minha pele agora. Eu gosto de ver teatro. Então, eu via tudo. Então, minha relação foi um pouco de curioso. E dali eu viajei para muitos lugares também para conhecer. Eu tinha o quê? 22, 24, sei lá. Então, queria viver. Já em Berlim, não. Berlim foi há 2 anos atrás que eu voltei. Faz uns 2 anos que eu voltei. E aí eu fui por questões pessoais. O amor me levou. E aí também aproveitei o amor para que eu pudesse ver coisas, né, me inspirar. Durante a no teatro pandemia alemão, você sempre estava achei- em Berlim, né? Tava em Berlim 1 ano e 1 ano aqui. Aham. E eu quando eu saí daqui, eu falei, né, seria realmente interessante fazer teatro em Berlim como se fosse fácil, né? Porque o teatro que realmente me chama a atenção em Berlim, na Alemanha, é o teatro estatal, né? Sim. Claro, mas assim, e para fazer o teatro que eles fazem, tanto Schaubühne, Volksbühne, o Gorki, seja lá o que for, Você tem que ter... tem que ser o alemão, né? O maior orgulho deles é o alemão. Aí chega alguém que começa a falar errado, eles Não rola, faz o não menor, deixa, não tem o menor cabimento. E não é uma língua fácil. Mas o espaço do alternativo, do experimental lá também é muito forte. Então, eu via de tudo. E chegou um momento que eu também falei assim, nem vou cavar esse lugar. Eu entendi também que falei, esse lugar não é meu. Isso aqui não me comunica em alguma coisa. Né? O tipo de abordagem que eles fazem sobre determinados assuntos, da maneira... Não tô falando mal do teatro alemão. Mas aquilo me batia até certo ponto. E a língua é foda, né? A língua é foda. A coisa de falar o português, falar a sua língua, não existe. Assim. Tem tamanho. E a cultura nossa, né? De reconhecimento sobre as coisas. Isso me fez muita falta. Eu acho que até uma frase de uma música do Chico, eu acho hoje que o pior castigo que um ser humano pode levar é o exílio. Né? Diante disso. Você não poder voltar pro teu lugar. Teu país, pra tua... Né? Ouviu sabiá. Sim. Danilo, tem uma coisa seguinte, você hoje é um ator que transita pelo alternativo, pelo experimental e pelo mainstream. Você foi formado num teatro mais experimental. Como é que foi essa passagem? Como é que você lida com isso?
de novela de televisão, ou a própria peça do Wagner da Jataí tem um tamanho, Uhum. né? Tem um tamanho. Como é que você lida com isso? Né? Como é que é com você como pessoa e como artista, como é que você lida com essa situação? Como é que você fez essa passagem? Sei. Tolentino, eu nunca planejei nada. Eu fui sempre levado por uma curiosidade de entender. Eu acho que teve um período que eu poderia até demonizar, falar mal, falar assim, de outros veículos, falando de mal de novela, falando não sei o que lá. No sentido macro da coisa, né? Do que aquilo representa de uma maneira. Mas também o tempo me deu a ideia de que é uma questão cultural. Novela é uma ferramenta cultural. Tanto é que eu, criança, o primeiro vocabulário que eu tive sobre dramaturgia, do que é cena, do que é ficção, foi vendo novela. Uhum. Aquilo um pouco forjou a minha geração, né? Como vocabulário. Mas eu comecei fazendo curta. Eu achei, né? A partir do teatro começaram a me convidar para fazer curta, depois de muito tempo um longa, depois a televisão viu, e eu falei, eu sempre fui dizendo sim para coisas que me davam, que me instigavam, que eu tinha interesse em aprender, e acho, por exemplo, televisão um grande milagre, realmente, colocar um episódio por dia, né? E é um exercício incrível para ator. Mas tenho, assim, também tenho como meta estar no teatro, não porque eu tenho que estar no teatro, mas é uma meta minha de que pelo menos uma vez por ano eu tenho que estar fazendo uma peça. Não posso me desvincular, porque é isso de fato que me abastece. Uhum. Não falando mal do audiovisual, que eu adoro o audiovisual, faço o audiovisual, mas eu sei que o lugar onde eu sinto realmente, me sinto à vontade, me sinto livre, se é que eu posso dizer essa palavra, é no teatro. Eu acho que eu, muito poucas vezes, talvez nunca tenha tido uma experiência plena de liberdade no audiovisual. Que eu acho que é característica, talvez, Claro, dos veículos, até né? dos veículos. Mas eu nunca planejei, Valentino. Eu Não, mas fui sempre. Não, sim. não fiz a pergunta sobre planejamento, não. É. Como é que foi essa adaptação? Sim. É isso que eu queria saber. Como é que É. foi entrar? Porque são processos diferentes, Sim. né? Como é que é isso? Como é que você lidou com isso? Não o Fa- planejamento que você quisesse Sim. isso. Queria mas só Não. complementar essa perguntinha do Tolentino, que você falou assim, Danilo, que é quase um milagre colocar um capítulo de novela por dia no ar. Queria que você contasse como é a rotina de um ator de novela quando a novela está no ar. Como é que era a tua rotina? Como é que era a tua relação com o trabalho, com o decorativo? Quer dizer, um dia típico na vida de um ator de novela. Eu fiz poucas novelas, né? Então, acho que tem uma galera aí que deve saber muito mais do que eu, até em detalhes. Mas o que eu sei é uma rotina de que você, dependendo do personagem que você faz, você é escalado por semana para tais dias né? Para dias de gravação, pode ser 2, 3, 4, 5, todos os dias. E o seu trabalho basicamente é decorar um texto. Você chega no estúdio, tem uma passagem, né, da cena fria, que é para câmera, e no valendo você faz para, né, você não tem muito tempo para Uhum. elaborar. Então a novela é muito maluco porque você vai descobrindo também à medida que ela vai se desenrolando, né? Você não sabe, você não tem clareza, você tem um briefing, você tem uma sinopse do teu personagem, mas ele vai ser compreendido no conflito. E o conflito pode mudar, né? Às vezes eles mudam a trajetória da novela, dependendo Do público, da audiência, público, né? do que eles vendem, de audiência e tudo mais. O que é muito interessante também, né? Você está construindo uma figura e você tem que dar um jeito na tua Tem que lógica. ir para outro lugar. Tem que ir para outro lugar. Mas basicamente é isso, né? Agora, sobre como se deu essa transição, é maluco, né? Porque você tem a sua referência, pelo menos, de interpretação no teatro e na televisão ou no cinema, como isso se dá. As primeiras coisas que eu
que eu fiz, eu olhava e falei, nossa, tem alguma coisa errada. Óbvio que tem uma coisa errada, sabe? De não entender a linguagem, não saber posição de câmera, ou de você... Eu nem acho que você tem que regular a energia para fazer, que é tudo muito pequenininho, você não pode fazer muita coisa. Nem acho que é isso. Mas é um outro tipo de... É uma outra relação com a cena, né? É uma outra relação. Que ela pode ser explosiva, ela pode ser grande, mas teatralizada coloca como uma forma que nem eu acho que o teatro mais comporta também, sabe? Sinceramente. Da forma como a gente... Oh, meu Deus! Então, a televisão grita isso. O teatro hoje já grita. Pelo menos a minha... Opa. Uhum. Então, a gente aprendendo na marra. Sei lá. Danilo, como é que você, como ator, se comporta no teatro? Eu sei. No audiovisual, seja televisão ou cinema, qual o seu comportamento de ator? Você é visita? Se eu revisito... Visita. Você é uma visita nesses ambientes? se eu sou uma visita... Então, eu acho que existem... Cada produção tem a sua maneira de agregar, né? Tanto criativo quanto a parte técnica, porque são pessoas que vão conviver por pelo menos um ano, quer dizer, 9 meses, 10 meses, um ano. Então, eu acho que fazer a sua parte, né? Fazer o que você tem que fazer bem, né? Tentar, de alguma forma, criar, não intimidade, mas estabelecer lugares onde a outra pessoa com quem você vai contracenar, né? Fala assim, tamo junto, vamos jogar junto, vamos fazer, tá tudo certo, não sei o que lá. Pra não dar muito espaço para problemas, né? Uhum. E também nem sei quais seriam os No problemas. teatro você procura problema, né? Na televisão e no cinema acho que você foge dos problemas, né? Ou vem problemas às vezes, inclusive, né? Mas a maneira, o comportamento, como me porto num lugar, eu acho que acaba sendo a mesma coisa, Oswaldinho. Mesmo. Eu digo Não isso porque tenho- a Irene Ravache tem uma definição que eu gosto. Ela fala assim: quando eu vou na televisão, eu estou lá, e cinema também, seja na televisão, seja no cinema, tudo é importante. A luz. Aqui na gravação do nosso podcast, de repente o diretor interrompe, vamos lá, porque, entendeu? Uhum. A luz tem uma interferência, o som de onde vem, alguém tossiu lá fora, o técnico, o figurinista entra, todo mundo é importante. Eu estou lá para atender a eles, Sim. entendeu? Que ela diz, o que eu tenho que fazer? Sim. Antes eu acho que tinha uma coisa muito, principalmente em televisão, de uma hierarquia, né? A figura do diretor e tal. Eu acho que essa ideia está sendo cada vez mais diluída. Não só Na televisão. acho que no cinema também, de alguma forma. No teatro também isso está sendo levantado como uma questão. Essa questão da... Até porque tem compliance hoje em dia, né? Qualquer coisa você Vai lá e pode reclama. chegar e É. reclamar. Então tá uma relação um pouco horizontal em alguma instância, né? Mas existe, né, essa relação com as pessoas que trabalham juntos, essa interferência toda. Eu acho que talvez a adaptação e o que se pensa sobre trabalhar com a linguagem, tanto cinema quanto televisão, é esse processo de adaptação sobre vários recursos que estão ao redor de você, para além de você. Aí, voltando um pouco ao que eu disse, eu acho que eu me sinto realmente livre no teatro, porque no teatro eu sou o editor do que está sendo visto. Uhum. A ideia, né, de que eu estou elaborando exatamente, ou não, mas o que o público está vendo, que eu estou editando, me dá um conforto. Essa liberdade me conforta. Que é diferente da televisão e do cinema. Aí foge um pouco da sua... Você nem sabe se aquela cena vai, se ela vai ser cortada, né? Então, é diferente. Essa coisa de, o cinema é a arte do diretor, do ator, Uhum. essa coisa. De alguma forma faz sentido. De alguma forma faz Danilo, eu sentido. queria que você falasse uma coisinha, que assim, a gente tocou nesse assunto com a Georgette Fadel, que também é uma atriz que veio do teatro e já tinha uma carreira consolidada no teatro
quando foi para o audiovisual, como é o teu caso, como é a tua relação com a tua imagem n- no vídeo ou no cinema? Como é para você se ver? Que é que essa é uma particularidade dos meios de audiovisual, que às vezes o teatro você vai se ver filmado, talvez, né? Sim. Que não tem nada mais chato do que um teatro filmado. E de repente você está ali com a chance de se ver toda noite. Hum. Como é que você se relaciona com essa tua imagem na tela? Acostuma, né? Uhum. Eu, não é papo, gente, mas eu quase não vejo as coisas que eu faço. De repente, me dá conta com a frustração de, oh, meu Deus. Mas eu vejo até como lição de casa. Principalmente novela, que você não vai conseguir ler um roteiro por dia. Aí você, para saber o que está acontecendo nas histórias paralelas e saber até onde pode respingar em você, você tem que fazer a lição de casa E assistir. e assistir. Né? Pode passar para frente, mas enfim, isso é detalhe. Mas me acostumei um pouco com assim, de me ver, de ouvir minha voz. A voz era principalmente, né, além do elogio, né, apesar do elogio, se ouvir, né, é uma coisa muito. A gente nunca se ouve com a voz que a gente tem. Pois é, né? É Muitos muito ouvem, né? difícil, é muito difícil. Bate um superego, que é uma coisa Super. horrorosa. Tanto é que a gente assiste a primeira vez, você nem sabe o que quiser, você só tá se olhando. Né? Você tem que Depois assistir que uma vai- segunda vez é. e falar, a história é essa. Aham. Era sobre isso que eu tava fazendo. Não, mas eu queria saber assim se te seduz a ideia de que naquele momento tem 60 milhões de pessoas, no mínimo, te vendo. Sabe? Se isso pro ator é uma coisa sedutora ou mais assustadora, ou você se acostuma com essa ideia também? Eu acho o máximo, assim, que as pessoas, o maior número de pessoas te conheçam e saibam do seu trabalho, procurem saber do seu trabalho, para além do que eles estão vendo ali na televisão. Eu quero mesmo que o meu trabalho chegue para as pessoas. Quero. Mas não me preocupo com as consequências disso. Uhum. Talvez seja até um problema meu, porque, enfim. E eu também não sou uma celebridade, eu não sou um ator famoso, assim. Eu transito na feira e tá tudo certo. Alguma pessoa fala, você tá fazendo aquilo. Eu falo, cara, posso tirar uma foto? Tira foto. Mas eu geralmente escorrego nesse lugar. Não sei, talvez porque em outro Esse contexto. negócio da foto é legal porque às vezes eu saio com a Ailton Graça, né? E aí chega muita gente para ele para tirar fotografia, né? E principalmente agora já começou isso. Falei assim, vamos tirar fotografia. Eu falei assim, perguntem quem ela vota. Exatamente. Tem que ser. Porque cuidado que vai votar. Exatamente, hoje em dia. Nós estamos Mas eu- aqui fazendo a campanha. Eu queria te falar uma coisa, que assim, queria socializar uma coisa, que em 2026 você tá fazendo Palhaços, né? O Palhaços é uma peça que faz com o Dagoberto Feliz e faz há 20 anos esse espetáculo. Vira e mexe eles voltam, né? Eu vi recentemente e acho muito curioso porque o espetáculo tem uma violência muito bem humorada e tem muito detalhe, assim, né? Fico muito impressionado, porque como você pega o detalhe, que o Dagoberto, de repente, chega nele e faz assim, ele dá um sorrisinho, de repente ele quase ataca o Dagoberto. Então, virou uma coisa, assim, que é muito... Tudo está muito preenchido, tudo é muito... sem exagero de nada, né? Mas a gente acompanha com muito prazer aquilo. Né? Que legal. Queria te falar um pouco assim, o que muda nesses 20 anos, né? De fazer. É muito raro. Hoje em dia É a gente faz raríssimo, temporadas, né? Uhum. Acabei de fazer um espetáculo ano passado aqui, no Sesc Vila Mariana, com 10 atores e mais 5 técnicos e tal, que durou 5 semanas em cartaz. A gente está tentando voltar com o espetáculo e é muito difícil voltar. Uhum. Né? Quer dizer, um espetáculo ficar 20 anos é uma coisa muito especial, né? Eu queria, É a nossa ratoeira, né? eu queria Então. aderir a isso. Quer dizer, existia um termo antigo no teatro que era cavalo de batalha. O cavalo de batalha dos atores. De uma certa maneira, o palhaço é Timoshenko Egg, não é? É um cavalo de batalha seu e do Dagoberto, né? E que muito do que você se tornou diante de mainstreams que a gente falou se deve ao palhaço.
né? Totalmente. Então, o Totalmente. que esse espetáculo te deu, complementando o Marco aqui, Hum. e te dá até hoje? O que ele mudou na tua vida? Se você teve que se adaptar a uma coisa que foi a pergunta anterior que eu te Uhum. fiz, o que esse trabalho significa para você até hoje? A ponto de vocês voltarem e ser vivo e ter público e... Que legal essa pergunta, Tolentino. Porque, e, né, de falar dos palhaços, porque eu lembro da a motivação, quando eu convidei o Dago para fazer, foi quase quando a gente estava trabalhando junto com a Revolução dos Beatos, que eu li esse texto. Só depois de voltar de Londres, tal, que eu cheguei, Dago, vamos fazer. Mas eu fico lembrando do que me motivou a fazer os palhaços, que é um pouco sair da EAD, olhar o mundo e falar: "E aí, para onde eu vou?". Então era uma coisa quase naif, uma coisa muito simples de falar assim, fujo ou não com o circo, Uhum. né, vou ou não. Para mim era esse o princípio. E a peça tem as suas características, é um psicodrama, né, e aquilo me tocava, naquele momento me tocava, achava que era aquilo mesmo, tal, que a gente tinha que investir. Eu pensava de uma cabeça muito mais dramática do que eu acho que ela só resiste porque ela não é dramática, porque aí entra a figura do Dago, que o Dagoberto Feliz, já estava fazendo investigação com a máscara e eu sem saber, estava fazendo um trabalho com os Doutores da Alegria. Uhum. E o Dago achou que a peça seria um lugar interessante para investigar a máscara. E essa ideia subverteu completamente. Foi a partir do jogo, A máscara de a palhaço. máscara Né? de Só pra- palhaço, né? Máscara de palhaço. Deu um tom épico para a peça, que a gente, enfim, né, curte, adora e inclui todo mundo nessa história. Também não tive, assim, o realmente o tempo acabou virando um outro personagem dessa história, né, nesses 20 anos. Uhum. E eu acho uma delícia, assim, hoje poder fazer, tá em cartaz, eu me coloca nesse Danilo de 20 anos atrás, né, de como pensava, como trabalhava e como elaborava as coisas, e também me dá hoje a possibilidade de jogar, de não perder Uhum. esse lugar que eu acho que é próprio do teatro e que deve ser a tônica maior do teatro, que é o jogo, a descoberta, a novidade. E como você consegue ainda poder, mesmo com 20 anos, como você pode estar aberto a esse estímulo do Uhum. jogo. Então, os palhaços acaba sendo sempre um combustível para mim. Eu volto para, é aqui onde eu acho que eu posso tocar a vida. Então, Só para esclarecer, né, Dani? Porque o personagem do Dago faz um palhaço que acabou o espetáculo. E o Dani é um vendedor de vendedor sapato. de sapato que vai no camarim para falar com o palhaço, porque no fundo ele deseja fugir com o circo, Pois né? é. Então, por isso É. a estrutura é interessante nesse sentido. É engraçado porque a gente, Dago e eu, quando surge uma temporada ou alguma apresentação, a gente sempre se pergunta, se fala, "Meu, faz sentido fazer essa peça?". Ainda a gente se pergunta isso. E como a gente não sabe o que responder, a gente continua. Continua fazendo, né? Falou assim, Dago, chegou a alguma conclusão? Faz sentido pra você? Não, vamos fazer mais essa depois. Depois a gente Mas, conversa. Danilo, o que O que Dago tem acon- essa coisa pra gravar. Tá, depois a gente conversa. Depois de 20 anos, os personagens, vocês envelheceram. Sim. 20 anos. E os personagens? Junto com a gente. Quer dizer, Como é que você traduz isso para nós? Explica isso. boa, Oswaldinho. Eu acho que eu sou diferente, Sim. óbvio, do que eu fui em 2005. Mas o personagem está lá. O Do personagem jeito que tá o lá. Timochenko escreveu. Assim, a gente vai somando ao personagem essa trouxa que a gente vai carregando pra vida, Uhum. né? Então, e acaba sendo um projeto de vida. Uhum. Você chegou a 20 anos, que é realmente uma raridade, Uhum. né? Hoje, pensar no teatro, na maneira de produzir, é uma raridade. Eu estou assimilando o tempo e entendendo, vendo como cabe isso nos palhaços. A gente fica imaginando, óbvio, a gente daqui a 30, 40 anos, Uhum. perdendo dentadura em cena, ou
né? Isso tudo pode servir pra E eu gente, vendo- pode ser ótimo, Uhum. bengala, Eu tentar... vendo, eu acho que é muito mais cruel um com o outro. Uma personagem com a Agora. outra. Agora, Acho que é muito mais cruel, porque, não sei, porque eles desenvolvem uma um jogo, intimidade. uma intimidade, uma sutileza, e tem uma crueldade que é muito despido de tudo, e ao mesmo tempo você se reconhece naquela Uhum. crueldade, e naquela, Sim, essa palavra também é uma merda, naquela humanidade, entendeu? Mas você tá ali com eles, num canal você tá ali, Sim. você tá querendo fugir com o circo, É. e ao mesmo tempo você tá olhando para aquele vendedor de sapato falando você é um merda, porque você continua a vender sapato, seu bosta, Uhum. enquanto É. eu tô me arriscando aqui num sonho delirante, mas foda-se. Pois, né? Entendeu? Acho que a frustração passa nos dois, né? É. Personagens, né? Exato, Tanto exato. no artista que tá... Pô, tá destruído Agora, ali. Danilo, nesses 20 anos, o país mudou muito, né? Vocês pegam alguma coisinha da realidade para colocar? Vocês emprestam algumas coisas? Totalmente. É. Sim, algumas coisas. Por exemplo, semana passada, quando o Dito foi transferido para Papuda, o Dagoberto já enfiou numa piada, né? Ao invés de falar Chubaba, ele falou Papuda. Ah, não é isso. Ué, pessoal. E é bom porque não falta, né? Elemento que não falta, né? Não, e a peça, nesses 20 anos, ela foi um pouco ganhando. A gente mantém o texto, a estrutura do texto está lá. Mas a gente vê naquele texto uma estrutura porosa para colocar esse tipo de coisa. Né? Essas gags foram um pouco sendo conquistadas, Uhum. né? No tempo. Né? A gente não estreou assim. Então, e a gente também não tem pudor nenhum de falar isso não rolou e pronto. Né? Acabou ali, morreu naquele dia. É quase que um clássico de music hall, entendeu? É o Gordo e o Magro. Né? Sim. A estrutura é essa. E então permite uma liberdade de interpretação, mesmo que tenha um roteiro fundamental, permite essa liberdade de você jogar sem ferir a obra. Exato. Uhum. Total. Quer dizer, eu acho, pelo menos. É. E mesmo fazendo 20 anos, a gente ainda em cena, às vezes fala, meu Deus, não era isso. Aí a gente esquece, faz um looping, volta. é? Fala, meu Deus, a gente se perde, precisa Uhum. decorar o texto. Eu Uhum. acho que isso vai agravar com o tempo também. O tempo fala, o que era mesmo que eu tinha que dizer? Mas tem sido uma experiência boa, linda, linda. Tem muita sorte. Com todo esse tempo, Danilo, fica mais fácil fazer? Ou o desafio é sempre. O sarrafo tá sempre em cima? Eu acho que o sarrafo tá sempre em cima. Não acho que seja fácil fazer. Eu acho que em algum lugar você tem uma coisa de medir energia. Eu acho que tinha coisas que eu botava muita força para tentar dizer alguma coisa, Uhum. que hoje eu falo, não, Não precisa de não tanto. precisa de tanta força. Eu acho que ela chega de uma outra maneira. Então o tempo vai também... Tinham coisas, por exemplo, que eram... Você não encontrava sentido para aquela frase que você tinha que falar, e hoje não era aquilo o problema. Uhum. Pra mim. Hoje, os problemas hoje são outros, né? Muito maiores, até para fora de cena. Mas em algum lugar, em alguma instância, te dá um conforto, te dá um lugar. Fala assim, eu conheço esse espaço, mais ou menos, né? Acabei dando uma porrada na parede. Eu conheço esse espaço, mas tem sempre o desafio do jogo, de quem tá chegando também, vendo, se Uhum. manifestando. Tem gente que se manifesta mesmo, falando. Ou, como foi semana passada no Sesc Vila Mariana, acabou a luz. Né? E aí, o que você faz nesse tempo? Fica olhando pro público? Né? Não sei. E aí, até gancho para uma coisa que o Dago faz em cena, vai quem? Vai o palhaço lá com a plateia, puxar, né, no escuro, Aham. um número para ver se alegra a plateia. Então, tem algum problema? Vai o palhacinho. Faltou o elefante? Vai o palhacinho. É. Caiu o sistema? Vai o palhacinho. palhacinho. A gente tenta tirar sarro dessas situações. Te bate alguma ambição de dirigir? Teatro? Oswaldinho, você sabe que eu dirijo, assim, corrigindo, que eu tô com os 2 diretores de Eles teatro. também, diretor. Eles Você dois. também, É, além de ator, eu fui, diretor. não. Né? Eles são. Eu não... Desculpa. Eu me declaro como ator. Não, embora tenha feito algumas direções, eu acho essas incursões todas, elas são... Sempre fui levado pelo afeto, sabe? Eu fui praticamente intimado, ou eu gostei do projeto, falei assim, eu quero estar envolvido nesse projeto. Você quer dirigir? Eu falei, vamos. Eu vou, mas não que eu goste de ser diretor.
Eu sou ator. Aliás, não sei como vocês conseguem, assim, porque é realmente uma proeza. Acho, primeiro, um trabalho solitário, acho difícil, né, de ter que lidar com questões conceituais muito elaboradas, até o botão da camisa do figurino da outra que não tá voltando, sabe? É uma demanda, né, na direção que eu acho que eu não tenho habilidade, talento. Eu me meto, porque eu sou curioso. Uhum. Mas, aliás, eu tô tô num processo que a atriz não ouça, mas é isso. Eu tô num processo também, dirigindo, trabalho de uma atriz, em cima do Kafka, em cima do Artista da Fome do Kafka. E essa dinâmica de pegar, por exemplo, o Kafka e estudar, e tudo que brota, o que ramifica a partir daí, eu acho mais interessante. Mais até, óbvio que eu deveria pensar no que isso vai virar. Mas eu gosto de estudar, ensaiar junto, discutir, falar. Bom, nós vamos encerrar esse episódio lembrando que o Ribalta tá no Spotify e tá no YouTube. E vou pedir para o Dani dizer como é que o povo te encontra aí nessas coisas de rede social e etc. Instagram, @Danilo Grangeia. É isso, a gente se fala lá, se encontra, conversa. Mais do que isso, só isso.